Eu sou Vinícius Ferreira. Vou apresentar minha dissertação de mestrado para vocês, com o título Correlação entre avaliação termográfica de membros inferiores e o desempenho motor no salto vertical de jogadores de futebol. Orientador desse estudo, professor Jerry Luiz Ribeiro. É a nossa banca aqui, né? Antes de começar a apresentação direta do trabalho, me permitam contar uma historinha do que nos levou, do que me levou a montar esse estudo, tá? E eu quero começar contando, ilustrando uma situação hipotética, tá? Na manhã que precederia uma partida, o jogador foi avaliado e verificou-se que havia um reparo tecidual ocorrendo. Os índices não caracterizavam lesão muscular, mas sim que ele teria um desempenho muscular comprometido naquela partida em decorrência do planejamento de treino proposto naquela semana. O que a princípio não existe, né? A gente tem vários indicadores, vários marcadores que a gente usa para nortear treinamento, para nortear planejamento de treinamento, né? Mas especificamente uma situação que a gente chegue na manhã de uma partida, avalia o jogador e diz, olha, a tua condição muscular hoje, ela está um pouco abaixo do ideal para que tu consiga desempenhar um drible na tua velocidade máxima, na fração de segundo, na fração de segundo que tu conseguiria fazer se tu tivesse na tua condição muscular máxima, uma recuperação, uma mudança de direção, uma tomada de decisão, né? E isso é uma das coisas que eu, no tempo que eu trabalhei com futebol, eu sempre questionei, né? Nas situações importantes do jogo, que tipo de suporte a gente deixou para o atleta? Em decorrência do trabalho realizado. Sendo mais específico, ao submeter um atleta ao treinamento, como avaliamos o impacto das nossas intervenções, intervenção do preparador físico, do treinador, do fisiologista, enfim, de todo o staff que trabalha na preparação de um atleta, na preparação que precede uma partida de futebol. Se o nosso atleta fosse um corredor, fosse um saltador, por exemplo, um atleta que luta contra uma unidade de tempo ou distância, eu acho, apesar de nunca ter treinado um atleta de esporte individual nesse tipo de situação, acho que seria mais fácil, né, para a gente fazer uma correlação entre planejamento de treino e resultado. Vamos pegar uma situação hipotética de um corredor aqui, independente da posição que ele chegue, tá? Mas se eu tenho um tempo de fazer uma suposição aqui, tá? De 9,98 do meu atleta de 100 metros. Nessa corrida aqui ele correu para 10,12. Existe uma possibilidade de eu correlacionar o meu planejamento de treino que eu desenvolvi com o resultado dele e replanejar o próximo e avaliar o resultado do outro planejamento com o resultado da prova dele e assim sucessivamente num planejamento de 4 anos para a Olimpíada, para o Mundial, enfim, né? Me parece mais simples e talvez por isso que esse tipo de esporte evolua tanto na questão de teoria de treinamento. Esporte coletivo, principalmente futebol, isso já é bem mais difícil. Muito difícil a gente relacionar somente o resultado de uma partida ou de uma temporada com um planejamento feito. Futebol é multifatorial. Óbvio que o resultado do nosso trabalho, do trabalho de uma comissão técnica, implica diretamente na condição do atleta. Mas nós avaliarmos isso somente pelo resultado de uma partida, de uma temporada, é muito difícil porque o futebol é multifatorial. Existem muitos fatores que levam à derrota e à vitória. Tu pode ganhar um jogo e o teu atleta não está 100%. Tu pode perder um jogo e o teu atleta está numa condição física ideal. Mas você tem a questão do adversário, às vezes tem uma capacidade superior,
né? E tu trabalhar no teu limite, né? E o contrário também acontece. A gente pode correlacionar, então, vamos ser um pouquinho mais específico e usar de todas as ferramentas que se disponibiliza hoje no controle no meio do futebol. É possível, então, controlar o planejamento com desempenho técnico-tático? Hoje tem excelentes ferramentas, né, para controlar o desempenho técnico de um atleta. Desde análise de imagem, né? Hoje as equipes de ponta aí trabalham com analista de imagem, fazendo um trabalho fantástico, esmiuçando o jogo, tanto coletivo quanto individual para o atleta, dando esse feedback do que ele tem feito em campo e o que pode ser melhorado, né? A questão quantitativa também de scout, que é uma coisa mais antiga, né? Se faz scout há muito tempo, mas hoje tem vários softwares aí modernos ajudando nesse processo, tá? Só que aquela pergunta que eu fiz no começo lá o que a gente está fazendo, de que forma que a gente pode avaliar o que a gente faz para colocar o atleta numa condição motora máxima para a partida. Ela não é respondida com isso aqui. Isso aqui é o produto final. Isso aqui é o que ele fez em decorrência do que a gente propôs para ele a partir do nosso planejamento. Mas isso aqui avalia o desempenho dele, não o nosso, não o que a gente propôs, o que a gente disponibilizou para o atleta numa semana de treino, ou num mês de treino, ou numa temporada inteira. A gente tem o GPS hoje que ainda está restrito às principais equipes, né? O GPS para uso coletivo de futebol é um equipamento relativamente caro, ele dá muita informação, ele não informa isso que a gente está buscando, isso que pelo menos que eu estou buscando, tá? Ele faz um controle de carga externa de treinamento, né? Ele mapeia o que o atleta faz em campo em termos de quilometragem, deslocamento, sprints, mas ele não responde aquilo que a gente está buscando ainda, né? Tem muitas informações relativamente recentes através do uso do GPS que mudaram alguns conceitos no futebol. Alguns anos atrás a gente tinha alguns trabalhos pesquisando a quilometragem que um jogador corria durante uma partida de futebol. Hoje isso é feito centenas de vezes pelo Brasil inteiro, aí, através das equipes de Série A e Série B, e a gente sabe que, e em estudos também, a gente sabe que um jogador de elite, um jogador de top de linha, um jogador médio, eles correm basicamente a mesma distância durante uma partida. Geralmente, hoje tem estudos mostrando que as equipes que perdem, às vezes até correm muito mais distância durante uma partida do que a equipe vencedora, né? E nós já temos estudos também relacionando que as equipes vencedoras, as equipes mais qualificadas, são aquelas equipes que têm maior número de atacantes com maior número de sprints ou com maior velocidade, não simplesmente a distância percorrida. Mas isso aqui não nos ajuda em nada dentro disso que eu estou buscando, mas ajuda a nortear, a planificar unidades de treino mais específicas, cada vez mais específicas para o universo do futebol, mas não nos responde o que eu estou buscando ainda, tá? Então agora a gente vai entrar numa inquietação, no problema que justifica esse estudo, tá? Isso aqui é organizado em cima de uma estrutura do Gabbett, que trabalha com controle de carga de treinamento, né? Ele montou ele organizou esse material aqui, onde ele coloca a carga externa aqui, carga interna aqui, e aqui a proposta de treinamento com indicadores fisiológicos. Aqui hoje seriam os principais indicadores de carga interna de treinamento utilizado no mundo do futebol. Consumo de oxigênio, o lactato ainda, frequência cardíaca e o PSE. A minha inquietação nada disso responde o meu questionamento a princípio. Que apesar da gente saber que o esporte, que o futebol está caracterizado por ações intermitentes de alta intensidade e velocidade, e que essas ações são desenvolvidas pelo sistema muscular,
A maioria dos estudos e a maioria das estruturas que avaliam carga interna de treinamento propõem escalas de esforço percebido e a monitorização da frequência cardíaca como carga interna de controle de treinamento de jogador de futebol. Aí vocês podem me perguntar, e o CK, e os marcadores bioquímicos e a própria termografia? Eles são indicadores de lesão. Eles têm sido utilizados para indicar lesão muscular, para prevenir lesão muscular. Se nós jogarmos num Google acadêmico hoje ou numa plataforma de pesquisa, creatina quinase futebol, virão vários trabalhos relacionados ao uso desse biomarcador para prevenção de lesão. Creatina, termografia, mesma coisa, né? Desde que ela entrou no futebol, com trabalhos relevantes, ela tem se mostrado uma importante ferramenta na prevenção de lesão muscular. Então, numa semana de treino, numa unidade de treino, esses atletas em grandes estruturas, geralmente eles são avaliados na manhã, que precede o treino. Então, se houver alguma hiperradiação em alguma musculatura ou níveis elevados de CK, esse jogador vai ser poupado do treino. Ao meu ver, assim, como se o bolo estivesse queimando. Sabe, vamos tirar o bolo do forno que ele está queimando. Mas assim, então, não existe um controle ainda, né, do que é feito, exatamente do que é feito a nível muscular. E tendo em vista, tá, que a literatura reporta que os fatores que desencadeiam lesões musculares são semelhantes aos que explicam a queda de rendimento. Não só em futebol, em qualquer modalidade esportiva. E tem estudos recentes aqui, tem um estudo recente de 2017 do Fernandes, que avaliou atletas de futebol de elite em situações pós-jogo. Ele verificou, tá, que um atleta de futebol avaliado 24 horas depois de uma partida de futebol, a temperatura dele de membros inferiores não havia voltado a níveis basais. Levava 48 horas para voltar a temperatura basal, ou seja, ele está recuperado a princípio 48 horas depois do esforço, sem lesão, só decorrente do esforço, do estresse mecânico decorrente de uma partida de futebol. Tá? Na verdade, ele pegou e somou depois 2 jogos com intervalo de 48 horas e viu que depois, no intervalo curto, o pessoal teve mais dificuldade para recuperar ainda. Quando eu li esse trabalho, a gente já estava montando esse estudo. Né? Esse trabalho veio de encontro ao que a gente está buscando entender. Será que esses atletas que tiveram uma recuperação parcial em 24 horas, se fosse verificado algum indicador de força, de desempenho motor, será que eles teriam desempenho motor comprometido? E tendo em vista que a termografia detecta alterações de temperatura cutânea, com base no calor dissipado, né? Por que não usar essa técnica como um marcador de carga interna mais específico que os utilizados até agora? Como um marcador de carga interna de treinamento. E não somente como uma ferramenta para identificação de dano tecidual ou lesão muscular. Baseado nisso, o objetivo desse estudo foi verificar se a correlação entre a temperatura de membros inferiores de jogadores de futebol, analisadas através da termografia, com o desempenho motor, nesse caso aqui avaliado através do teste de salto vertical.
Nossa hipótese era de que haveria uma correlação inversa, onde quanto maior a temperatura da musculatura de membros inferiores, menores seriam as respostas no desempenho motor avaliado através do teste de salto vertical, counter movement jump, proposto por Bosco. Hipótese nula, não haveria nenhuma correlação significativa. Hipóteses derivadas correspondem a cada área de interesse analisada no estudo. Na captação da imagem térmica, os avaliados foram foi captada a imagem frontal de membros inferiores e posterior, e nós avaliamos parte anterior da coxa, posterior da coxa, anterior da perna e posterior da perna. Técnicas e instrumentos de pesquisa. A caracterização da amostra, tá? Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa transversal de metodologia quantitativa do tipo descritiva, comparativa e correlacional. A amostra foi composta por atletas de futebol pertencentes a um clube filiado à Confederação Brasileira de Futebol, que em 2017 participava do Campeonato Estadual da 2ª Divisão aqui do estado do Rio Grande do Sul, com média de idade de 23,25 anos, com rotina de 5 treinos semanais e um jogo, em média, tá? Foram excluídos da pesquisa atletas com lesão osteomioarticular ao longo da semana, ou que já vinham lesionados, ou que tivesse qualquer tipo de dor ou desconforto que pudesse alterar os resultados dos testes, ou ainda colocá-los em risco, tá? Foram excluídos também aqueles atletas que por algum motivo não cumpriram o protocolo pré-determinado pelos pesquisadores, que na verdade foram muitos, tá? Os procedimentos experimentais desse estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Metodista IPA. Todos os participantes foram orientados, estavam cientes dos procedimentos dos testes e analisaram e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, conforme resolução do Conselho Nacional de Saúde, assim como a instituição. A avaliação ocorreu em 2 dias. A avaliação 1 ocorreu 24 horas após o término de um treino, tá? Numa terça-feira. Os atletas tiveram folga domingo, treinaram leve na segunda-feira, que eles tinham um jogo-treino na terça-feira, tá? Então foi um treino leve. Na reapresentação da terça-feira, eles foram avaliados e depois seguiram para o jogo. 24 horas depois, então, eles foram avaliados novamente, para que nós víssemos o impacto de 2 situações diferentes, né? Essas situações não foram quantificadas, não teve nenhum controle de carga dessas 2 unidades de treino, né? Mas a comissão técnica passou o treino 1 como um treino de intensidade moderada e o 2 era uma situação de jogo contra outra equipe que durou 80 minutos. No momento da avaliação, os voluntários foram encaminhados a uma sala climatizada em mais ou menos 23 graus. Isso é um protocolo para a captação de imagem térmica através da termografia, tá? Onde permaneceram por 15 minutos a fim de ocorrer um equilíbrio térmico, também chamado de aclimatação. Esse equilíbrio térmico, na verdade, ele aclimata o avaliado ao ambiente, tá? E também a vestimenta dele. Assim que ele sai do vestiário, essa avaliação foi feita na sala de fisioterapia,
Quando ele sai do vestiário e entra na sala de avaliação, o tempo começou a contar ali. Por quê? Porque a termografia, na verdade, ela capta imagem térmica, imagem cutânea, né? E a pele sofre interferência térmica subcutânea, né? Mas também externa. Então, a própria questão da roupa que eles vestiam antes da avaliação pode influenciar na temperatura da pele. A meia, se eles estão com uma calça térmica e ficarem menos que 15 minutos ali, isso vai aparecer, vai aumentar a temperatura da perna e vai mascarar o resultado, vai dar um resultado que não é verdadeiro. Alguma atividade que eles costumam fazer no vestiário, às vezes eles ficam jogando uma bola, isso aí altera a temperatura de membro inferior também e pode mascarar resultado, né? O próprio fato de, no momento da espera da avaliação, eles encostarem numa parede ou sentarem numa maca, isso aconteceu e eu tive que tirar alguns voluntários da pesquisa, sentar numa maca já marca e já muda, já altera a temperatura da pele. Quero dar um exemplo para vocês. Segura para mim, deixa um pouquinho. Tu consegue, tá pegando parede aqui, né? A parede deve estar em aproximadamente 17 graus. A temperatura do nosso corpo é um pouco maior, né? Então, eu vou passar calor aqui, ó, para a parede e vou alterar a temperatura dela. Né? Então, assim, qualquer detalhe que a gente perca, a gente pode alterar o resultado do trabalho. Dando prosseguimento, nós utilizamos uma câmera de termografia Thermocan C2 médica, marca FLIR, americana, e um tapete. E para o salto vertical, counter-movimento, jump, nós usamos um tapete Jump Test da Hydrofit Brasil. Os avaliados, então, foram avaliados sobre um tapete de borracha, isolante térmico, né? Eles estavam descalços. Foi avaliada a parte anterior e posterior de membros inferiores. Em seguida, então, foi solicitado para eles colocarem os tênis para poder fazer o teste de salto vertical. Tá? A análise das imagens é feita posterior dentro de um software da câmera, tá? Não é no momento onde a gente capta as imagens. Importante ressaltar. Técnica de análise de dados. A normalidade dos dados foi verificada através do teste Shapiro-Wilk e os dados foram apresentados como média e desvio padrão. Os dados foram comparados pelo teste ANOVA para medidas repetidas com pós-hoc de Bonferroni. E o nível de significância de π 0,05. Aqui está a caracterização da amostra, um N de 12, idade média 23,25 anos, estatura média dos atletas 176 com 70, peso médio 76 quilos 330. Resultados. Ao esforço menor, a amostra respondeu com um salto vertical maior que após o esforço maior. A temperatura. Na realidade, quando a temperatura estava mais baixa, os atletas saltaram mais alto. Quando a temperatura da pele estava mais alta, os atletas saltaram menos. Tá? A análise estatística da correlação entre a temperatura da pele de membros inferiores dos atletas de futebol e o salto vertical. Nós verificamos aqui, então, a correlação
entre o salto vertical e a parte anterior da perna, houve uma correlação negativa de 0,3, tá? Moderada, negativa. Na parte posterior da perna, houve uma correlação negativa, moderada, de 0,4, tá? Isso aqui foi depois da situação de jogo, depois do esforço maior, né? No teste 1, a parte anterior da coxa, no primeiro dia os atletas, a correlação foi positiva. Quanto maior o salto, houve uma relação entre a temperatura e o salto. Quanto maior o salto, maior a temperatura. Isso aqui fugiu, a princípio, da hipótese do nosso estudo. Tá? Isso aqui corroborou, então, com o que a gente estava, com a hipótese do estudo. O comprometimento do salto vertical quando houve hiperradiação da pele, a princípio, a gente acredita que seja decorrente de um treinamento que gerou um estresse mecânico, que gerou microtraumas, né? Esses microtraumas ativam substâncias anti-inflamatórias que elevam o fluxo sanguíneo, né? E, consequentemente, eleva a temperatura local da pele naquele momento onde está havendo reparo de dano tecidual. Esses mesmos microtraumas aqui, né, são traumas de músculo, traumas de miosina, né, comprometem, diminuem a capacidade motora no salto vertical. Agora, com relação a uma melhora da impulsão vertical na avaliação 1, na realidade, ambas as correlações aventam a possibilidade de existir valores térmicos intermediários, tá? Sugestivos de dano motor. Ou seja, existe uma temperatura basal, existe uma temperatura que a literatura reporta como sugestiva de anormalidade e sugestiva de lesão, né? E existe uma temperatura intermediária aí, que foi onde os dados da nossa pesquisa se encontram. Houve um comprometimento de rendimento, mas os valores térmicos encontrados no nosso estudo foram menores que 0,6, essa diferença. Tá? Então, assim, existe a possibilidade, né, de haver um valor médio aí que nos dê essa resposta que nós estamos buscando. E se isso for verdadeiro, nós precisamos de mais estudos para confirmar isso, tá? Talvez esteja aqui a resposta daquela pergunta lá da frente. Talvez esteja aqui uma carga interna de treinamento mais específica, se tratando de músculo. Baseado nisso, sugerimos que nos próximos estudos, utilizando a termografia vermelha, se avalie a relação entre a temperatura de membros inferiores e desempenho muscular e se inclua os controles das cargas externas realizadas nesses estudos. Talvez com esses marcadores nós vamos conseguir encontrar valores que nos deem mais informação, tá? E pesquisas mais longas, com mais dias, talvez um comportamento de uma semana. A nossa ideia era fazer uma pesquisa mais longa também, tá? E pesquisa, né, a gente acabou não conseguindo, a gente resumiu ela a 2 dias, mas isso é importante, né? A utilização de outros marcadores, outros marcadores de desempenho também é importante, além do salto vertical. E se a gente conseguir isso, a gente vai conseguir responder isso aqui,
Eu acho que a gente consegue responder isso aqui, tá? E a gente pode contar essa história de uma forma diferente. Porque eu acredito que se a gente tiver esse feedback, a gente vai começar a repensar a gente tem mais ferramentas para repensar as unidades de treinamento que a gente prescreve. E não só na questão de volume, de carga e acerto, ajuste de recuperação, né? Ajuste de processo regenerativo. Hoje, na segunda-feira, em muitas estruturas, depois de um jogo, do esforço, os atletas usam como treinamento regenerativo a corrida em volta do campo, né? Se a gente pensar que tibial e musculatura de panturrilha ali são hiperradiantes, será que essa seria a melhor alternativa? Ela está cansada, a gente vai botar ela para trabalhar no dia que a princípio seria para regenerar ela. Eu estou supondo, mas eu acho que essa ferramenta aqui pode nos ajudar. A termografia por si só já pode responder isso aqui, né? Mas se a gente utilizá-la como marcador de desempenho, talvez a gente tenha respostas que vão nos levar a pensar um pouco mais sobre a forma que a gente realmente prescreve treino para que ele seja treino, para que ele não comprometa desempenho de forma invisível, de uma forma que a gente não veja e realmente e somente atribua a qualidade técnica ou ao desempenho técnico do jogador no dia da partida. Eu quero deixar claro que eu citei algumas questões, alguns marcadores, alguns controles de treinamento. Eu não estou menosprezando nenhum deles, respeito todos, usei a grande maioria. E a gente vive disso, né? Dessa construção, né? Mas eu acho que a nossa estratégia como treinador, eu me considero mais treinador do que pesquisador, mas a estratégia, eu acho que é a nossa forma de disputa, é a forma como a gente se coloca nesse mercado e dentro da competição, tá? Então, eu acredito que ela não deve ser convencionada. A gente deve pegar esses parâmetros, mas a gente tem que buscar nossas formas de fazer a diferença, assim como dentro do futebol o goleiro tem que fazer, o lateral tem que fazer, a gente tem que buscar nossas formas de tentar fazer diferente, tentar fazer melhor e não somente seguir o que está sendo convencionado. Eu acho que esse cara é um grande exemplo disso, né? Foi um cara que no tempo dele ali, ele mudou parâmetro de treinamento para o tipo de prova que ele competia e ele saiu da curva, né? Por aquele período ali. Eu acho que o pulo do gato, acho que as possibilidades, as estratégias estão aí para isso, para a gente questionar e para a gente tentar fazer melhor. Sem desrespeitar ninguém, sem desrespeitar o que está sendo feito, que na realidade é o que a gente usa também, tá? E, por enquanto, obrigado.